Entrevista. Conforme anunciado, recebemos aqui nos estúdios da Rádio Cidade a deputada estadual Rosa Amorim, do PT. Se você tiver questões a apresentar para a deputada, pode enviar aqui através do nosso WhatsApp, o 998780997. Deputada Rosa Amorim, muito obrigado pela presença. Um bom dia para a senhora. Bom dia também a todas as pessoas que acompanham aqui a Rádio Cidade. Uma alegria estar com esses dois entrevistadores aqui nessa manhã. Deputada, acho que nós temos que começar pelo debate acalorado que nós tivemos ontem no plenário da Assembleia entre o presidente do Partido dos Trabalhadores, o deputado Doriel Barros, e o deputado Renato Antunes, do PL. Para contextualizar, tivemos uma fala do deputado Renato Antunes com críticas ao presidente Lula, pouco depois de um pronunciamento do deputado Doriel Barros, que fazia alusão ao aniversário do Partido dos Trabalhadores. Então, o deputado Doriel pediu um direito de resposta ali, um pedido ali ao presidente que foi acatado, e chamou o deputado do PL de covarde, ao que foi respondido, rebatido pelo deputado Renato Antunes. Como que a senhora analisa essa questão? Qual é a impressão que a senhora tem dessa discussão? A senhora não estava lá ontem, né? Primeiro eu iria dizer isso, né? Eu não estava ontem na casa, estava aqui em Caruaru, no ato de entrega de quase, na verdade, 300 casas, no ato do governo federal, junto com o governo do estado de Pernambuco. Por essa razão, não acompanhei o plenário, mas conversei com o deputado Doriel e também acompanhei pela imprensa o que aconteceu ontem. Muito bem, o que eu vejo é que o deputado Doriel ele teve um direito de resposta no processo de forma muito contundente e firme por conta de uma postura do deputado Renato Antunes. O que é que aconteceu? O deputado Doriel iria falar depois do deputado Renato Antunes, mas o deputado pediu para Doriel trocar, né, com ele a ordem da fala, lá deu uma justificativa. Doriel cedeu seu tempo de fala. E depois que Doriel falou, ontem foi o aniversário do Partido dos Trabalhadores, 45 anos. O PT é o partido hoje, um dos mais importantes da América Latina, um dos maiores partidos que nós temos no nosso país, com relevância no mundo inteiro. Então fez uma fala de celebração aos 45 anos do PT. E logo depois, Renato Antunes veio com inúmeras críticas. O que é que Doriel disse? Ele falou no pequeno expediente, onde nós não temos o direito de resposta nesse momento, porque é só no grande expediente que pode se estabelecer um diálogo. Então, na troca, né, que Renato Antunes fez de forma proposital, para Doriel não poder dialogar com aquilo que foi apresentado pelo deputado. Então, eu entendo a crítica que foi feita depois pelo deputado como algo importante a ser feito, visto que o deputado promoveu o debate da forma que não acontecesse o debate. A senhora define da mesma forma que foi covarde? Defino da mesma forma, porque ele poderia ter mantido a ordem da fala do jeito que estava colocado no plenário, né, na ordem da inscrição, e ter escutado, obviamente, as críticas à sua fala, que com certeza o deputado Doriel promoveria, ou, ao menos, ter trazido a discussão para o grande expediente, no qual todo mundo iria poder colocar ali a sua opinião. A Assembleia Legislativa é um espaço onde todo mundo pode ter opiniões contrárias e diversas, mas desde que isso aconteça, né, no diálogo e no debate. Deputada, na sexta-feira passada, conversamos aqui com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, principalmente sobre salário mínimo, né, o preço dos alimentos, combustível. A entrevista, enfim, repercutiu bastante. E a senhora, como defensora ferrenha, né, porque é da sua infância, né, a senhora cresceu nisso, né, no MST, vendo essa movimentação, a gente consegue afirmar que hoje a senhora é uma das mais ideológicas, mais ferrenhas ao Partido dos Trabalhadores. E eu queria que a senhora fizesse uma avaliação. A gente sabe que o tempo é curto, mas desse momento, né, nesses 45 anos do PT, a gente segue num país dividido, ou seja, quando um está no poder, os outros 50% seguem ali
criticando até que enfraqueça. O mesmo aconteceu no governo Bolsonaro, isso não tem diferença alguma, né? E o que a gente percebe é o senso de urgência das pessoas, né? A gente está falando sobre comida, que está caro, o básico, a cesta básica, por exemplo, e uma questão da comunicação também. A gente sente um pouco de dificuldade, nos parece que a direita tem um pouco mais de facilidade ali nas redes sociais. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação nesses 45 anos do PT, desse momento que a gente vive hoje. O que dizer para as pessoas que estão com esse sentimento de urgência, de que precisam sentir essas políticas públicas o mais rápido possível no seu dia a dia? Primeiro, eu posso dizer que desde o período da redemocratização do Brasil, na década de 80, é o momento do surgimento do PT, o momento em que o Brasil sai de um período muito dramático, que foi o golpe militar de 64. Inclusive, nós temos passando hoje no cinema o filme Ainda Estou Aqui, um filme que está concorrendo aí várias categorias no Oscar, que retrata esse período triste da história do nosso país, através da história de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres. Então, já fica aí uma dica de um filme super importante para falar do que foi o golpe militar de 64 e as suas consequências para o nosso país. Então, o PT ele surge nesse momento de o Brasil precisando de uma mudança, período de redemocratização. E em 2002 nós elegemos um presidente do nosso partido, o presidente Lula. Podemos dizer hoje a maior liderança popular que o Brasil já produziu. Lula, que é a cara pública, a maior cara pública conhecida do Partido dos Trabalhadores, um homem que sabe o que é a pobreza, o que é a fome, o que é não poder ter a oportunidade de entrar dentro de uma universidade, de poder concluir o seu processo formal da educação. E foi esse homem que muitos diziam que era semi-analfabeto, mas é um dos homens mais inteligentes que nós temos no Brasil, que conseguiu chegar até a presidência da República, trazendo a dor do povo pobre do nosso país. E foi justamente esse presidente, junto com esse partido, o Partido dos Trabalhadores, que conseguiu promover uma transformação social no nosso país. O que era o Brasil antes dos governos do PT e o Brasil pós o governo do PT, dentro da sua trajetória de 45 anos. Então, resumindo, nós tivemos oportunidade de os primeiros de muitas gerações a ingressar dentro da universidade. Estou falando aqui da juventude pobre, preta, que nunca pôde entrar nesse lugar, porque a universidade antes era lugar para gente rica, que tinha dinheiro e conseguia estudar nas boas escolas. Isso foi feito do presidente Lula. Universidade para todas as pessoas. Conseguiu promover um programa que mudou radicalmente a vida do povo que morava em aluguel ou não tinha direito à moradia. O Minha Casa Minha Vida. Ontem, inclusive, nós inauguramos 278 casas aqui em Caruaru, numa parceria muito importante do governo federal. Falar de habitação é falar do governo Lula, fora o povo, né, grande parte da população brasileira que saiu da fome, da pobreza, da miséria e conseguiu garantir dignidade de vida. Isso são feitos do Partido dos Trabalhadores, que tem a sua maior expressão, o presidente Lula. Nós passamos por um outro período muito triste da nossa história do Brasil, que começa em 2016, no momento em que o Brasil sofre um golpe. A nossa presidenta Dilma, ela foi retirada da presidência, algo que a história hoje já avalia que foi um golpe de Estado que nós vivemos no nosso país. E, a partir daquele momento, todas as políticas públicas que nós construímos, que o PT construiu de 2002 até 2016, foi por água abaixo, ou de ladeira abaixo. Então, depois desse período, né, acho que é importante dizer, depois do golpe, a gente tem um presidente muito irresponsável que assume o nosso país, que foi o presidente Bolsonaro, no qual não só destruiu todas as políticas públicas que foram construídas pelo governo do PT, como levou o Brasil, por exemplo, durante a pandemia, à morte de
de mais de 600 mil pessoas. Isso está nas costas do governo Bolsonaro. Além de tudo, a gente pode dizer que depois o presidente Lula pegou um Brasil extremamente destruído e desmontado nas políticas públicas. Por isso que o grande slogan do presidente Lula hoje é Brasil, União e Reconstrução. É importante também dizer que hoje o ex-presidente Bolsonaro, ele é processado, né, e está sofrendo, hoje está inelegível por conta do ato do 8 de janeiro, que foi uma tentativa explícita de golpe no nosso país. Foram lá, depredaram a Praça dos Poderes em Brasília. Hoje a gente diz, né, sem anistia para quem tenta destruir a democracia do nosso Brasil. Hoje a gente está falando sobre algo. Por um lado, quem defende a democracia e outro, quem quer destruir a democracia. Então, o presidente Lula tem uma tarefa gigante. Construir uma frente amplíssima com diversos partidos do nosso país. Então, não é só o PT hoje que está nessa tarefa de reconstrução do nosso Brasil, é uma frente muito ampla e numa tarefa muito árdua, que é reconstruir aquilo que foi destruído. Então, eu posso dizer, por exemplo, nós estamos enfrentando uma questão muito séria, que é diminuir o preço dos alimentos, o desafio de diminuir o preço dos alimentos. Mas é importante dizer que lá atrás, porque os bolsonaristas botam hoje um bonezinho para dizer que comida barata foi no passado, com o governo Bolsonaro. Não foi. Bolsonaro colocou o Brasil na pobreza e na fome mais perversa. A inflação de Bolsonaro, gente, passou de 20%. Hoje a inflação com Lula está em 6,6%. E hoje a gente está tentando, inclusive Lula não para de trabalhar para que a gente tenha a diminuição do preço, que, para finalizar, são 2 pontos. Um é que os bancos precisam ter uma maior sensibilidade com o povo brasileiro, porque coloca os juros lá em cima, isso tem um impacto no preço de alimentos. E, segundo, é que o agronegócio, vocês sabem que eu sou uma defensora da agricultura familiar, o agronegócio produz para exportação, não comercializa dentro do país. Então, hoje eu defendo uma bandeira. Se a gente quer ter comida barata, a gente precisa incentivar a agricultura familiar. Hoje eu estou acompanhado aqui do nosso vereador de Caruaru, Edilson Sem Terra, né, um agricultor, e ele sabe, se a gente quer de fato ter comida boa, barata na mesa, o governo Lula, e aí já também colocando os caminhos para o governo Lula, encerrando, precisa investir em quem de fato produz comida que fica no país. A agricultura familiar, comida boa e barata na nossa mesa. Deputada, falei demais. Mas como a senhora é muito presente nas redes sociais, né, vez ou outra, faz alguns vídeos, né, que repercutem bastante, a gente precisa citar o vídeo do presidente Lula, né, sobre a dica para que as pessoas, quando encontrassem algo no valor que não achasse razoável, estou aqui amenizando as palavras, simplesmente não levassem para casa. E aí, tudo nesse Brasil, a gente diz, e se fosse Bolsonaro que falasse isso? Né, como é que as pessoas iriam reagir? E a gente fez essa pergunta para o ministro, ele, né, não quis muito tocar no assunto. E a senhora, como sabe que as coisas repercutem muito nas redes sociais, eu queria que a senhora comentasse essa fala do presidente. E assim, como dizer para quem não está conseguindo já levar o básico para casa que não leve, simplesmente não leve. É aquele senso de urgência que a gente tanto fala. Todos nós temos urgência. Acho que queremos ver as coisas acontecendo imediatamente. Mas, mais uma vez, eu queria retomar que hoje nós temos um Brasil caminhando para o futuro. Um Brasil que, mais uma vez, eu queria repetir, um Brasil que foi entregue às traças com aquilo que o governo Bolsonaro deixou. Não é questão de ser de esquerda ou de direita nesse momento. É de ter bom senso. O povo brasileiro sabe, o povo caruaruense, o povo pernambucano sabe o quanto foi duro os governos do ex-presidente inelegível Bolsonaro. A fala do presidente Lula, ele, na verdade, acho que pode ter se enrolado ali, mas para dizer algo que é da lógica
Da oferta e da procura. Da oferta e da procura. E, obviamente, eu teria falado de outra forma, ou teria sido mais didático e pedagógico com aquilo que ele quis transmitir. Jamais. Lula quer ver o povo comendo bem, comprando tudo que precisa. Inclusive, acho que é importante dizer, no governo Lula, gente, a gente está com taxas espetaculares. O desemprego no Brasil está a 6,6%. Isso é um feito extraordinário, né? Lá atrás, no governo Bolsonaro, nem se fala. Hoje a gente tem um povo que consegue consumir. Falar sobre povo brasileiro com emprego é garantia de renda, ou seja, nós temos mais consumidores. Então é isso que o governo Lula quer, o povo consumindo, o povo comprando bem. Então, mais uma vez aqui defendendo, né, o presidente Lula, ele poderia ter falado de outra forma, mas o que ele quer dizer é que se a gente para de comprar um alimento, obviamente a gente diz para o mercado assim, ó, precisa esse produto ele precisa ter o seu preço reduzido. Então foi isso que o presidente Lula quis falar, mas obviamente poderia ter dito de uma outra forma. Deputada estadual Rosa Amorim pelo PT, nossa convidada aqui no Manhã Cidade para conversar conosco. Deputada, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto de Pernambuco e a atuação dos deputados na Assembleia e essa aproximação com o governo Raquel Lira. Tanto a senhora quanto o deputado Doriel Barros e o deputado João Paulo têm estado mais próximos à governadora Raquel Lira. Inclusive, a senhora acabou de mencionar que esteve presente no evento de ontem, que não apenas era do governo federal, mas também com a vice-governadora Priscila Krause presente. Qual é a posição hoje do PT em relação ao governo Raquel Lira e como que essa posição afeta 2026, já que o PT é um aliado de João Campos, que é candidato a candidato ao governo do Estado e que, bom, apesar de não ter oferecido ao PT o espaço que o PT gostaria na chapa na última eleição, o PT continua aliado até segunda ordem, não é isso? Como é que fica essa aliança? O PT está com um pé lá e outro cá, um pé em cada palanque, deputada? Bom, primeiro dizer que nós estamos no ano de gestão e não no ano de eleição. E falando nisso, é importante dizer que o governo do presidente Lula, o governo do PT, está trabalhando para que a gente possa melhorar a vida do povo brasileiro. E sendo assim, o governo Lula enxerga o governo do estado de Pernambuco como um aliado para que a gente possa trazer os programas, as benfeitorias do governo federal para o estado de Pernambuco. Se não enxergasse o governo, obviamente, como aliado, isso seria muito difícil. Mas jamais, o presidente Lula é pernambucano, a gente tem um bairrismo, ele pode até ter morado muito tempo em São Paulo, né, vive em São Paulo, mas o nosso presidente é pernambucano, tem um carinho e ele quer ver o nosso povo bem. E é por isso que o PT, nós, que temos também uma certa autonomia também enquanto parlamentares estaduais, a gente precisa estar no diálogo com o governo do estado de Pernambuco, dizendo, ó, tem recurso do governo do estado, mas aqui tem recurso também do PAC, do governo federal. Então, para a gente é muito importante, onde tiver investimento do governo federal, nós estaremos juntos. E é importante dizer que o PSB é um partido muito aliado, né? Um aliado histórico do Partido dos Trabalhadores. E o que nós podemos dizer em relação a isso, sobre 2026, é que o PT hoje enxerga como toda a nossa estratégia, na verdade, ela é construída com a estratégia nacional. Qual é a nossa estratégia nacional hoje? Reeleger Lula em 2026. Então, quem estiver com o Partido dos Trabalhadores, quem estiver apoiando o presidente Lula, isso tem um potencial enorme para que a gente possa dialogar e conversar sobre o futuro eleitoral que será em 2026. Em que bloco está o PT? Na oposição, na situação, ou o PT hoje é independente na Assembleia? Não, hoje nós estamos, na verdade, conformando um blocão dentro da Assembleia Legislativa, uma frente ampla, para que hoje o PT possa ocupar mais espaços dentro do parlamento, ou seja, ocupar mais comissões. Isso não necessariamente define se nós estamos na base do governo Raquel ou se nós estamos na oposição. O PT
tem uma relação de independência, mas nós avaliamos para a gente avançar, inclusive no diálogo, né, de um governo que recebe um orçamento bilionário do governo federal, a gente precisa ampliar esse diálogo. E nós queremos ver Pernambuco também andando para frente. Então, nós decidimos compor esse blocão para que a gente possa ocupar mais espaços dentro da casa, que isso, inclusive, vai ser definido até a próxima semana. Muito bem. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Cidade mais uma vez. E outras visitas virão, porque agora a gente tem uma rotatividade maior aqui. Então, a gente vai contar com o espaço para falar sobre os assuntos do momento. Muito obrigada. Obrigada a todo o povo caruaruense. Simbora. Valeu. Obrigado, deputada. Manhã Cidade.